O mito de Sun Wukong ele já era bastante popular na cultura pop, tendo inspirado diversos personagens ao redor do mundo, o principal deles sendo o Son Goku, já que Son Goku é basicamente a mesma leitura de Sun Wukong, só que em culturas diferentes, uma é na China, a outra é no Japão. Então bora falar mais sobre essa lenda que bombou muito por conta do lançamento do jogo Black Myth Wukong. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos. O vídeo de hoje não é pra falar sobre o jogo Black Myth Wukong, mas sim sobre a lenda, sobre este ser mitológico que é o Sun Wukong, o rei macaco. Antes de eu começar a falar sobre isso também quero pedir pra vocês se inscreverem no canal. E se vocês gostarem deste vídeo e quiserem mais vídeos de lendas e mitos, é só pedir aqui, porque a gente fala sempre, claro, com direcionamento pra cultura pop. Eu já fiz um vídeo mais ou menos como esse, quando eu falei um pouco de Nika, que é o deus do sol que o Oda criou pra dentro de One Piece. Não é uma lenda que existe no nosso mundo, mas é uma lenda que se baseia em diversas lendas, em diversos mitos sim do mundo real. E eu falei mais sobre isso neste vídeo que tá linkadinho aqui em cima. Inclusive, a gente pode achar algumas semelhanças de Nika com o próprio Wukong, e eu vou falar mais disso também no final desse vídeo. Bom, começando pela origem, a sua lenda surge na Jornada ao Oeste e fala de um macaco que nasceu de uma pedra mitológica no topo do monte Huagou, que era imbuído de energias celestiais. Ele nasce já sabendo falar e andar e com um raio nos olhos que chamou a atenção das grandes divindades da mitologia chinesa. Ele foi abençoado com habilidades extraordinárias, tendo inclusive chamado a atenção do imperador de Jade. A personalidade dele é mais ou menos como a personificação da ideia do budismo da mente de macaco, que é um estado inquieto, confuso e quase incontrolável. Alguém bem impulsivo e caótico, alguém que não consegue meio que focar numa coisa só, alguém que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, alguém bem lelé das ideias, completamente acelerado, digamos assim. É um grande guerreiro que adora experimentar a sua força com oponentes cada vez mais poderosos, e aqui a gente consegue ver também a primeira relação dele com o Goku. A base do Goku é sempre de encontrar um oponente mais poderoso e querer enfrentá-lo, derrotá-lo, se superar nesse processo. E o Sun Wukong, ele é bem assim, ele já nasceu muito diferente, especial, muito forte, chamando a atenção, e ele sempre quis achar rivais, oponentes dignos. Inclusive chega um ponto da vida dele, quando ele já tá com outras habilidades ainda mais impressionantes, que ele começa de fato a desafiar divindades. E a história dele é bem legal, não por conta disso, por ser um personagem extremamente poderoso, é boa essa parte também, mas ela é mais legal por conta do momento de redenção, aquele momento que dá a esperança de uma pessoa, de que ela pode mudar para algo melhor, não importa o tempo que você passou sendo aquela versão que você menos gosta de si mesmo. Tá bom. E aí nós chegamos aqui num pouco mais da origem dele, dos momentos que ele foi rei e depois aprendiz. Primeiro que ele nasceu num reino de macacos e logo se tornou o líder destes animais, só que ele queria mais. Ele percebeu o potencial dele e queria alcançar voos maiores. Ele ainda não era, por exemplo, um ser imortal. Ele ainda não tinha uma força capaz de rivalizar com divindades e com criaturas mitológicas. Então ele vai em busca de treinamento. E nisso ele se torna aprendiz do sábio Subhuti, que ensinou a eles grandes técnicas, incluindo uma das 72 transformações. Algo que ele não conseguia fazer por completo porque a cauda dele sempre permanecia. Então ele ia virar um humano, por exemplo, ele permanecia com cauda. Aí também a gente tem um pouquinho da semelhança com o Goku, por exemplo. O Goku, gente, ele é quase que totalmente inspirado neste ser mitológico aqui, tá? Então a gente vai ver diversas semelhanças, mas no final do vídeo eu vou falar também de uma semelhança em relação ao Nika, que é o deus do sol do mundo de One Piece. E agora nós chegamos num momento onde ele vai alçar voos maiores. Ele se tornou o maior aprendiz de seu mestre e ele foi expulso desta academia onde ele estava treinando, porque ele começou a caçoar dos outros alunos. Ele era um prodígio, ele aprendeu tudo com muito mais facilidade, ele conseguia usar todas as habilidades com um primor ainda maior do que os outros. E ele meio que se exibia demais, zoava os outros por conta disso, porque ele era realmente muito inquieto, ele não parava, ele adorava umas travessuras, aí mais ou menos também algo que a gente gosta de ver na nossa mitologia, no nosso folclore com o Saci, E aí ele acabou sendo expulso dessa academia onde ele estava sendo treinado, mas ele já tinha aprendido muita coisa, e nisso ele começa a desafiar criaturas cada vez mais poderosas para medir o seu poder e para se tornar também mais forte, porque a experiência de batalha ia aumentando muito as habilidades dele, isso sem falar nas armas que ele conquistava ao longo deste caminho, sendo a principal delas o cajado que a gente vê também em todas as artes do jogo. Esse cajado era de um rei dragão, ele desafiou esse rei dragão e pegou essa arma que pesa 8 toneladas.
Caralho, o maluco é brabo. Ele não é igual o Sop, tá, gente? Que tá fingindo que a arma dele pesa 5, 10 toneladas. Não, essa aqui pesa realmente 8 toneladas. E esse cajado, ele pode aumentar até o céu, tipo um tamanho infinito. E pode também ficar do tamanho de uma agulha. É uma arma extremamente útil. Quem tá jogando já deve ter visto um pouco mais de como ela funciona. E aí nós chegamos no Imperador de Jade, uma das principais divindades da mitologia chinesa. Ele, como eu já disse, no nascimento do Wukong, ele tinha ficado um pouco impressionado pelos raios nos olhos deste bebê macaco. Né? Só que depois ele logo perdeu esse interesse porque esse raio sumiu, essa faísca sumiu. Né? Só que aí depois o Wukong volta para o radar do Imperador de Jade, não da melhor maneira possível. Uma das principais entidades da mitologia chinesa tenta combater o Wukong, mas as suas forças perdem para o Rei Macaco. Vendo que não poderia derrotá-lo, o Imperador de Jade coloca o Wukong como protetor dos pêssegos da imortalidade, mas tudo dá errado. O Wukong, ele achou que ele já estava sendo aceito entre as divindades, mas depois ele percebeu que esse era um cargo aquém do que ele merecia. Ele passou a achar isso. Ele simplesmente comeu todos os pêssegos da imortalidade, cometeu um crime bizarro e ele simplesmente foi embora. E aí o Imperador de Jade ficou muito puto, né? Porque ele não poderia fazer isso. Ele deveria proteger apenas esses pêssegos. E aí mandou de novo forças ainda maiores para caçar o Wukong. Não adiantou nada. E aí o Imperador de Jade teve que apelar e pediu para o Buda resolver o Rei Macaco. Então, Buda, não tô conseguindo, cuida dele você. Buda também viu que não dava para matar o Wukong. Neste ponto o Wukong já era um ser imortal, mas o Buda, muito mais poderoso, aprisionou o Wukong em uma montanha. A montanha dos 5 elementos, Wuxing-shan. Ele ficou lá por 5 séculos, ou seja, 500 anos. Depois deste tempo, ele é encontrado por um monge que o liberta. E aqui a gente tem algumas divergências na lenda. Nós temos pontos de vista para saber a relação do Wukong com esse monge que o libertou. Algumas pessoas dizem que o monge ele tinha um equipamento, um item, que era capaz de obrigar o Wukong a fazer o que ele quisesse. Dizem que era uma bandana que apertava o Wukong, uma bandana mitológica, mágica, né? Que apertava o Wukong se o Wukong desobedecesse ele. Então o Rei Macaco tinha que seguir as ordens desse mestre dele. Outras dizem que durante esses 500 anos ele mudou um pouco essa personalidade dele, caótica aí, né? E em troca de liberdade ele aceitou, sem ser forçado a nada, ele aceitou ajudar o monge. Então assim, ele não seria liberto se ele não aceitasse, mas ele falou, não, me liberta aí que eu ajudo, e ele realmente ajudou. E a outra possibilidade, a última delas, é de que ele conseguiu a liberdade e depois, por gratidão, resolveu ajudar o monge. Nós temos essas 3 interpretações. A que faz mais sentido pra mim é a do meio. Ele, em troca de liberdade, aceitou ajudá-lo, e nessa jornada, junto com o monge, ele acabou se moldando, mudando ainda mais. Claro, esse exílio de 500 anos aprisionado mudou ele um pouco, mas a jornada que ele teve com o monge o mudou ainda mais para que ele se tornasse essa divindade de redenção que ele se tornou hoje. E esse é o monge Xuanzang, e o que a gente sabe é que ele realmente cumpriu a promessa e protegeu o monge durante toda essa jornada. E a redenção vem depois disso. Após vencer as 82 tribulações com o mestre, encarando desafios sobrenaturais, demônios, espíritos e deuses que tentavam impedir o progresso do monge, o macaco finalmente supera a natureza destrutiva e afrontosa que ele tinha e atinge o estado de Buda. O estado de Buda é basicamente um conceito que refere-se à paz absoluta, né? Então é quando você consegue atingir uma paz absoluta interna ali em você mesmo. É aquela pessoa que se sente grata e feliz simplesmente por estar viva. Então ele lida com todos esses conflitos, e em toda essa jornada, depois da libertação dele, depois destes 5 séculos aprontando com divindades, querendo desafiar todo mundo, o Sun Wukong atinge de fato esse estado de Buda. E agora vamos falar um pouquinho da relação dele com personagens da cultura pop, começando pelo Goku. A inspiração mais conhecida e maior que se tem do Sun Wukong na cultura pop é no Japão, com Son Goku, que também é a versão japonesa do mito. Porém, além disso, pode-se ver um pouco da personalidade irreverente e áurea divina em Nika, o deus do sol criado em One Piece. A gente tem ainda versões de Wukong em League of Legends, por exemplo, em outros jogos, em outras produções. Várias retratações deste ser mitológico, que é um dos mais fantásticos. Inclusive, antes de ser revelado que o Luffy tinha consumido a fruta do deus do sol Nika, tinha gente que achava que o Luffy teria, na verdade, a fruta de Sun Wukong, que ele viraria o Rei Macaco. Eu acho que a essência dele, Luffy, não mudaria tanto, mas o conceito de liberdade que o Oda dá para ser a personificação de Nika, para ser o principal atributo
da fruta de Nika não funcionaria com o Sun Wukong. Então eu adoro principalmente essa escolha do Oda de criar uma nova divindade e misturar diversos mitos ali. Neste vídeo aqui que eu falo mais de Nika, eu explico um pouco mais sobre essa propriedade, sobre como a borracha se encaixa nisso tudo e sobre como o Nika é uma das melhores, na verdade a melhor transformação que eu vi hoje no anime, porque as transformações elas geralmente pegam um pouco da essência de toda a obra. E aqui não é diferente, só que a essência de One Piece é um pouco diferente das outras. É uma essência mais de diversão, o Oda não gosta de matar personagem, o Oda encerra batalhas não em luto, não em superação de personagem, a gente vê isso ao longo dos arcos, mas não no final. No final ele encerra com grandes banquetes, com festas, com diversão e com piadas. O Oda a todo momento tá contando piadas ao longo de suas lutas e a principal fruta desta obra é uma fruta divertida, é uma fruta que desperta sorrisos sem deixar de ser caótica. Esse ponto caótico do Luffy, que a gente pode ver muito, principalmente na luta dele com o Lucci que aconteceu recentemente em Egghead, que foi retratada no anime de um jeito espetacular, lembra muito o Sun Wukong e essa personalidade que a gente falou no começo do vídeo, né? Alguém que você olha, parece que tá se divertindo, mas ao mesmo tempo te dá um medo absurdo, porque é um ser espetacularmente poderoso. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram e quiserem saber sobre outros mitos e lendas do mundo, né, que tem ali as suas representações na cultura pop, é só comentar aqui embaixo. Eu também falei um pouquinho sobre isso no vídeo que eu falo sobre a Akuma no Mi, a potencial Akuma no Mi do Dragon, né, o pai do Luffy, que é do Quetzalcoatl, e também a potencial terceira Akuma no Mi do Teach, o Barba Negra, que pode ser do Baizé, outro ser mitológico da cultura asiática. Espero que tenham gostado. Se gostou, assiste esses vídeos que estão todos no card aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.